de autorizar vocês entrarem, porque aí, quando quem não pode participar via nossa empolgação, né, quando a gente se encontra e se vê, aí vai ter vontade de vir para as aulas. Olha aí ele, vocês não disseram que Elson não vinha? Vocês são amigos da onça, viu? Elson tá longe de mim querer fazer fofoca, mas estavam dizendo que você não vinha. Aí eu falei, não, eu boto minha mão no fogo que ele vem sim. Olha ele aí, galera. Vocês estão pensando o quê? Eu só tenho aluno extraordinário, meu filho. Só tenho aluno extraordinário. Tudo sob controle. Bem-vindo, Elson. Já estávamos sentindo a sua falta. Já comecei a gravação e hoje tem conteúdo para dar e vender. Mas antes de começar o conteúdo, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu esqueci, confesso, porque as demandas estão altíssimas e eu confesso que eu esqueci de compartilhar com vocês o exercício dos sanduíches. E aí hoje, antes de iniciar a nossa aula, eu fui dar uma revisada no material e vi que eu tinha esquecido. Daí corri lá no Moodle, né, na plataforma, e coloquei. Porém, o prazo de entrega eu estendi um pouco, e aí eu deixei até dia 30, que é o último dia da nossa disciplina. Então, eu vou pedir que vocês façam, podem fazer com tranquilidade, hoje é 26, tem basicamente uma semana, né? Então, dá tempo tranquilo vocês fazerem ele. Professora, vai ser só ele? Claro que não, tá bem? Tá bem? Não precisa me chamar de mamãe, né? A gente vai ter bastante conteúdo, mas eu queria reforçar esse porque é exatamente o que eu fiquei devendo para vocês, tá certo? Queria saber como é que foi essa semana para vocês. Me mandem aí no chat, ou se quiserem abrir o microfone, tá certo? Gilson colocou daquele jeito, cansado. Ontem foi trabalho mesmo. Tá bom, Gilson. Vamos lá, galera. Como é que vocês estão? Estão bem, animados? Muito corrida essa semana. Gente, eu estou, assim, chocada com a correria atual, mas acredito que é típico de fim de ano, né? Fim de ano geralmente dá essa loucura. Eu estou bem, Rebeca, muito obrigada. Tá realmente muito, muito corrido. E, inclusive, eu vou aproveitar essa deixa para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão das mensagens, certo? A demanda aqui no Senai está absurda, absurda mesmo. A gente tem aberto muitas turmas, tem chegado muitos alunos. E uma das coisas que eu queria ver é sobre as questões das mensagens de WhatsApp, tá? Tanto para mim quanto para a Luciane. Gente, internet, plataformas, elas têm essas oscilações, é natural. Não é uma exclusividade do Senai, todas as nossas plataformas são excelentes, mas é claro que eventualmente tem alguma variação. Inclusive, hoje de manhã, uma delas não estava funcionando, eu comuniquei e agora já chegou, já normalizou. Então, eu queria pedir o seguinte: primeiro vocês testam, se não conseguir, tiver algum problema, aí vocês dão um tempinho, 1h30 e tal, testam novamente. O que não pode é que isso prejudique o prazo de entrega de algum trabalho de vocês, certo? Mas, por exemplo, professora, eu não consigo ver o link do curso, mas eu não coloquei lá no grupo. Então, se você não consegue acessar, mas tem lá no grupo, tá certo? Então, por que isso? Porque às vezes a gente, diante de tanta demanda, a gente não consegue realmente, gente, atender. Muitos de vocês trabalham, essa é uma turma que tem muitos alunos da Alpargatas, vocês sabem como é o mundo do trabalho, e às vezes a gente não atende ou não responde, não é por falta de vontade, não, é que realmente não deu, certo? E principalmente saber o que falar com quem falar. Então, desde a primeira aula eu informei, problemas de acesso, de login, de senha, tudo com Luciane, todas essas partes técnicas, certo? Daí, professora, não entendi determinado exercício, não é comigo. Aí é a parte que envolve a disciplina em si, o conteúdo, aí é comigo, certo? Duas coisas que eu mais observei foi, a primeira,
Mensagem sobre acesso, para mim. Então, aí eu perco muito tempo respondendo a mesma coisa que é, fale com o Luciano. Aí, me passa o número do Luciano, tem o número do Luciano no grupo. Então, essas coisinhas. E a segunda coisa é, pessoas pedindo muitas informações que foram dadas já durante as aulas. E aí, o que é que me chama a atenção? Então, essas pessoas não estão assistindo aula. E vale considerar, pessoal, é um curso EAD. A gente já faz essa web como uma revisão, certo? Rafaela colocou. Ah, a Rebeca colocou, professora, eu vejo você no Senai às vezes. Ai, por que você não fala comigo, Rebeca? Já vou anotar seu nome aqui, menos um ponto, porque aí também é demais também, né, Rebeca? Não é assim que a banda toca. Tem que vir me dar um abraço, dizer que você é você, porque eu não tenho como saber. Você nem abre sua câmera. Gilson, eu já sei a foto dele, e no dia que eu vi a esposa dele, que eu acho que é a esposa dele que está ali na foto com ele, eu vou dizer, ei, moleque, cadê ele, hein? Vou dar um tabefe nele. Querido. Rafaela colocou, professora, eu tive um problema com o celular, fiquei sem acessar o grupo. Entrei novamente essa semana. Joia, sem problemas, Rafaela. Gilson morreu de rir, Rebeca, agora eu já sei. Quando eu te ver, eu falo. Pois pode falar, viu? Beleza. Vamos então ao que interessa. Vocês têm alguma dúvida? Me mandem aí enquanto é tempo. A história do fale agora, caso para sempre. Porque eu tenho centenas de conteúdos para compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar 2 materiais. Já falei aqui do sanduíche, então vou seguir a vida. Rafaela colocou, peraí. Eu estacionei na planilha de doces, foi meu último acesso. Tá, mas você viu a correção que eu mandei, o feedback? Eu gravei um vídeo informando para vocês. E lá na própria planilha, Rafaela, eu coloquei muitos comentários do que cada um precisava ajustar, certo? Pessoal, eu estou só abrindo aqui porque eu deixei vários materiais abertos, certo? Beleza. Agora a gente vai brincar de verdade. Ó, caneta e papel na mão aí para vocês, porque hoje é conteúdo denso, certo? Deixa eu mudar a minha cor aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Tá. Aí assim não vale, né? É o seguinte, a gente vai ver exatamente essa parte de gestão do estoque. E aí, eu queria começar falando sobre o que é que na prática aconteceria se a gente pulasse a etapa do planejamento. Como é que vocês acham que a falta de controle pode afetar a qualidade e os custos, principalmente numa indústria, que é o que a gente vem trabalhando, certo? E então, Gilson, eu estava sentindo falta, só que eu confesso, galera, eu estou mas tão cheia, que eu pensei, meu Deus, será que Marinaldo não é dessa turma? Cadê Marinaldo? Marinaldo, se você for ver essa aula online, eu quero deixar aqui registrado que hoje você levou 2 faltas, porque você é um aluno que você não pode faltar, tá? Cadê Marinaldo? Vocês sabiam que Marinaldo não assinou a lista de presença, né? Na verdade, ele só assinou uma. Aí estou eu ali fazendo as observações, né? Colocando nota e tal. E aí Marinaldo faltou. Eu não lembro de Marinaldo ter faltado. Aí eu fui gravei um áudio para ele. Marinaldo, desculpa estar gravando um áudio, eu estou muito cheia. Mas só para confirmar, você estava presente em todas as webs, né? Aí ele, não, professor, eu estava. É que em alguns deu erro e tal. Inclusive, vou aproveitar para dizer, galera, infelizmente, se você não assinar a lista, eu não tenho como colocar presença.
Por quê? Porque eu preciso da evidência que o aluno estava online na hora que eu disponibilizei a lista, certo? Então, se tiverem qualquer dificuldade, vocês precisam me dizer, porque senão vocês vão ficar com falta mesmo tendo assistido a aula, tá bom? Enfim, Marinaldo faz falta, tá vendo? Eu espero que ele veja essa observação na web. Deixa eu abrir aqui, que tem gente pedindo para entrar, mas nem é ele, viu? O que Marinaldo está fazendo que não está aqui? Gente, vocês estão me enrolando, que Gilson quis despistar, mas eu fiz uma pergunta, estou esperando vocês me responderem, viu? Na prática, o que é que aconteceria se a gente pulasse a etapa do planejamento? O que é que vocês acham? Bora, bora, bora! A regra seria não ter regra. Como assim? Do nada. Do nada, Elson. Elson, você está bem hoje? A regra seria não ter regra. Será que eu que não estou bem, né? O que você quer dizer com isso, Elson? Que tudo seria feito de forma desordenada. Boa, boa, muito boa. Verdade, verdade. Deixa eu começar a chamar alguns nomes, porque, inclusive, tem algumas pessoas que ficam tão silenciadas nas webs que eu digo, será que esse aluno realmente estava? Leandro colocou, seria uma desorganização. É verdade. Rebeca, Thaís, compartilha aí comigo, o que é que vocês acham? Como é que seria se a gente não tivesse a etapa do planejamento? Rafaela colocou um prejuízo total, prejuízo no tempo de entrega. Professora, Oi. seria uma desorganização imensa. É verdade. Rebeca disse que teria uma organização imensa. Prejuízo no tempo de entrega, no total da produção, sendo custo, matéria-prima, verdade. Gilson colocou que diminuiria a produtividade. Show de bola, Gilson. Thaís, desorganização, falta de produtividade, desperdício. Isso aí, galera. E é importante a gente entender isso, porque a gente vai começar falando sobre a gestão de estoque. E embora a gestão de estoque seja uma etapa que não necessariamente vai ser coordenada pelo controlador de produção, porque daí você pode ter um setor de estoque, que daí vai ser uma segunda pessoa. Mas se o setor de produção não tiver a noção de que ele tem que coordenar isso com eficiência, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma completa desorganização, porque se hoje, quem nunca quis fazer um bolo, quebrou os ovos, botou a margarina, e no meio do auê descobriu que não tinha um fermento, ou ainda que não tinha a farinha de trigo, que a farinha de trigo estava vencida. Então, eu não coordenei o estoque, não fiz esse planejamento com eficiência. E aí, quando eu penso sobre a gestão de estoque... Eita, Rafaela, sou confeiteira, já me ocorreu. Rafaela, precisamos ver se você faz esses doces legais. Então, já pode mandar por Rebeca, que vem, tá? E vai me dar um abraço, mandar os seus doces, para eu ver se realmente são bons. Tá bom? Só para a gente ter certeza. Mas está aí uma prova, perfeito. É isso aí mesmo, certo? A função e a importância do estoque no processo produtivo é fundamental. A gente está exemplificando aqui com uma questão super boba, que é fazer um bolo em casa. Agora, imagina isso num alpargatas da vida. Começou o processo produtivo de uma sandália e aí faltou a cor. A tinta específica daquela não vai ter, ó. E aí? O que rola? O que é, ou o tamanho do BO que a gente vai ter, certo? Então, essa é a primeira coisa. Será que se eu fizer assim, eu consigo? Não vou conseguir também.
Peraí, tá, galera? Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu estou tentando manter vocês e a própria apresentação juntas. Eu também gosto de exemplificar nessa aula. Acontece muito lá, Gilson, está dizendo. O material fica retido até chegar a chegada da tinta. Acontece muito, é. Nesse caso, é você, Gilson, que trabalha nessa parte? Então, acontecia, né, Gilson? Que a partir de agora, com o curso que você está fazendo, aí não vai mais acontecer, não, né? Porque se eu souber que um ex-aluno meu está cometendo isso, depois de fazer esse curso aí, o negócio vai ficar muito sério. Aí a gente vai descobrir que o problema vai ser grave. Infelizmente, vai continuar acontecendo, disse Leandro. Leandro, me ajude. Gilson, mas aí depende do almoxarifado. É porque, exatamente, gente, depende de outro setor. Quando é realmente... mas eu vou falar sobre isso, certo? Quando envolve outro setor, aí o problema, entre aspas, ele fica um pouco mais sério, exatamente porque são setores que precisam estar numa comunicação assim, ó, ferrenha, certo? Rebeca, se eu souber na Alpa, eu vou dizer lá quem foi, viu, Gilson? Se a gente trabalha junto, certo? Eita, Leandro está dizendo que trabalha junto com o Gilson, Leandro? Eita, bicho, Leandro trabalha no mesmo setor, mas em outro horário. Fala, Leandro. Ih, rapaz. Problemão aí, hein? Horários diferentes, tá certo. Bom, vou dar continuidade aqui, porque vocês adoram a fofoca. Eu estou só vendo controlador aqui. Acho que agora vai, galera. Acho que agora a gente vai. Ele passa os bisu para a gente. Aí é outro nível. Aí realmente é outro nível, certo? Bom, então, primeira coisa é essa questão de entender o estoque, a importância do estoque no processo produtivo, certo? A segunda coisa, galera... Agora a mamãe conseguiu. A segunda coisa é a classificação dos estoques. E aí, para eu falar sobre estoque, eu preciso entender que ele vai existir prioritariamente em 3 categorias, que vai ser o estoque de matéria-prima, então, aquilo que chega para que eu possa produzir. Aqui a gente está exemplificando com a tinta da sandália na Alpargatas. Por quê? Porque para fazer a sandália específica eu preciso da tinta. Então, matéria-prima é tudo aquilo que chega para que então eu possa produzir. No caso do bolo, a farinha de trigo. Não tem como ter o bolo sem a farinha de trigo. Se for farinha de aveia. Deu para entender, né? Não tem como ter uma aula online se eu não tiver internet. A matéria-prima vai ser a internet, certo? Segundo tipo de estoque vai ser os que estão em processo. Então, vamos lá. Um exemplo, Gilson começou o processo de confecção de uma determinada sandália, preparou a parte do solado e quando chegou na parte, como que chama, Gilson? Aquela seria tiara, será? Acho que não é tiara, não. Aquela parte de cima, né, que é o rosto da sandália, faltou a tinta. Então, este solado ele está em produção, certo? É um tipo de sandália que é um tipo de produto que está no meio do processo. Por isso que ele está em processo. Olha que loucura, o nome é em processo, ele está no meio do processo. Certo? O Leandro colocou aqui, em acabamento. Obrigada, Leandro. Acabamento, o nome da parte da tiara, certo? E o último é acabado. O outro tipo de estoque é estoque de produtos acabados, que é o quê? O estoque, o produto foi finalizado, a produção desse produto encerrou, e agora ele segue para o setor onde, de fato, ele vai ser distribuído para as demais empresas, certo? Para os clientes, resumindo. Então, a gente também vai falar sobre a questão de classificação de estoques.
E aí para falar sobre estoque, eu vou conversar sobre o cálculo que eu preciso fazer sobre o estoque médio. O que é um estoque médio? É quando o estoque está, aquele nível de estoque, ele é seguro, ele está belezinha para mim, certo? O ponto de ressuprimento é o que a gente chama, que daí deu para ficar claro, que quando falta tinta, passou do ponto de ressuprimento. Se a gente puder fazer uma correlação, eu posso dizer que é a reserva do carro ou da moto. Então, o ponto de ressuprimento é, chegou ali, eu preciso encher. Chegou ali, eu preciso fazer um pedido. A reserva, chegou na reserva, eu preciso ir até um posto de gasolina. É urgente? É uma necessidade iminente? Não. Mas, dependendo do tempo do fornecedor, dos processos logísticos, eu preciso fazer com uma certa antecedência. Então, esse ponto de ressuprimento é exatamente o momento em que o estoque chega que eu preciso fazer o suprimento novamente, que é ressuprir, suprir essa necessidade. Beleza, gente? Reações, pelo menos, certo? Eu hoje vou falar bastante, mas aí vocês vão reagindo para mim, tá bom? E aí o outro tipo de cálculo que a gente pode pensar é exatamente o lote econômico, que é o quê? É a reserva, certo? O lote econômico é, eu estou na minha margem de segurança aqui. Eu estou dentro do meu limite. Então, por exemplo, comecei a fazer a sandália. A tinta que eu vou precisar nessa produção, ela está aqui dentro desse lote econômico, eu não começo essa sandália agora. Ou eu converso com o cliente para saber se pode ser outra cor. Ou, enfim, certo? Por quê? Porque eu já sei que aqui dentro ela não vai suprir, tá? E aí a gente vai conversar sobre cada um desses hoje. Por isso que eu estou dizendo que hoje a gente vai ser forte, certo? Outra coisa que a gente precisa ver em gestão de estoque é a relação entre o estoque e o fluxo produtivo. Quando o Gilson diz, lá no pessoal do almoxarifado não supriu, essa comunicação entre esses setores é o que vai fazer com que a coisa... Por isso que eu costumo pensar sempre assim, quando eu vejo que um setor é dependente do outro, cara, você tem que ser o melhor amigo do cara do almoxarifado. Você tem que ser assim, ó, tomar cafezinho junto com ele, entendeu? Vamos no dia do aniversário dele, leva o presente para ele. Ele vai ter que ser o seu faixa, porque o seu setor depende diretamente dele. Então, quanto mais próximo você tiver dele, quanto mais vocês trabalharem juntos, melhor. Não é ser babão, hein? Não estou falando para ninguém ser babão de ninguém. Mas tentar realmente ter essa comunicação próxima para ter essas informações privilegiadas, certo? A outra coisa que a gente também vai precisar entender é a relação entre estoque e demanda. Por quê? Porque, galera, isso faz parte totalmente da questão estratégica. Não tem como eu falar sobre o que eu tenho no estoque e a demanda que eu preciso atender se eu não pensar no equilíbrio que eu preciso ter com o planejamento. Então, eu quero que vocês imaginem uma linha onde eu vou ter estoque, produção e demanda. A demanda é a necessidade do mercado. Para que eu tenha uma oferta, o que o mercado está pedindo? Estamos em 24 de outubro. Estamos aí, chegando finalmente do fim do ano. Fim de ano, o que é que o mercado pede? Oh, meu Deus! Qual é a cor que o mercado pede no fim de ano, galera? Rápido, hoje eu preciso que vocês respondam muito rápido para mim. Branco. Pode faltar branco na Alpa? Jamais. Do verbo never. Certo? Dourado, prateado. Show, Thaís. Obrigada, pensou fora da caixa. Rafaela, um beijo, parabéns. Vermelho, verde, branco. São cores que, meu querido, vamos começar o estoque para ontem, certo? Eu já sei, de novo, ó, o programador de produção aí, eu já sei que eu preciso disso. Se eu sou o cara que tem amizade
com o cara do estoque. E aí, como é que está a produção? Como é que está a parte do pedido aí de branco e de verde e de vermelho? Me diga aí como é que está. Como é que tá? Porque daí, muitas vezes, a gente também precisa pensar nisso, a demanda está tão alta no setor de almoxarifado que o cara pode, eventualmente, esquecer disso, desse pequeno detalhe. Então, a partir do momento que o grande amigo dele, que é Gilson, diz, e aí, como é que está o pedido do verde e do vermelho para o fim do ano aí? O cara já bota ali um post-it e fazer o pedido do vermelho e do verde, porque você tem a margem. Olha o planejamento aí. Em outubro, eu estou pedindo verde e vermelho, prateado e dourado, para chegar em novembro, começar a produção para dezembro, está tudo pronto. É claro que Gilson, no papel de programador de produção, ele não pode fazer esse pedido. Mas, de novo, se eu tenho um bom relacionamento com o estoque, com o almoxarifado, show. Certo? Galera, tudo certo? Posso continuar? Leandro colocou, no dia que faltar branco na alpargatas, pode fechar. É porque branco é uma cor, tem um nome aí, né? Uma cor mestre. Bom, para o planejamento e controle da produção, a gente vai falar... daí Gilson finalizou aqui, branco e preto, são cores que, tipo, é prioridade, né? Planejamento e controle da produção. Quais são as etapas? A primeira coisa, a gente vai pensar na previsão de demanda. Então, foi exatamente o exercício que eu acabei de falar, certo? O Leandro colocou, é universal. Obrigada, Leandro, isso aí. Previsão de demanda. Eu prevejo que em dezembro eu vou ter essa demanda. Que em janeiro e fevereiro eu vou ter demanda de que cores, galera? Rapidão aí, para mim. Janeiro e fevereiro eu vou ter demanda de que cores? Laranja, azul, amarelo. Por quê, Leandro? Colorido, Rebeca colocou. Perfeito. Um arco-íris. Show, Rafaela. Por quê? Porque é verão. Sei lá, summer. Olha, Rafaela, como é poliglota. Perfeito. Rebeca colocou devido ao carnaval. É isso aí, certo? Então, previsão de demanda me ajuda a ter planejamento para o controle de produção. E aí eu posso criar um plano mestre de produção e ter uma programação detalhada, obviamente com controle, certo? Aqui eu posso ver alguns indicadores que são principais. Por exemplo, o lead timing, o nível de eficiência que eu vou ter, vamos conversar sobre isso. A produtividade, como é que está o meu nível de produtividade, se Leandro está tendo muito tempo de cafezinho, se essa máquina está produzindo, quanto que ela de fato pode produzir. Quais são os índices de perda, porque muitas vezes a gente tem um alto nível de produção, mas aí por algum momento, por alguma razão, melhor dizendo, houve um índice de perda muito alto, e aí isso gera retrabalho, que são coisas que custam muito alto, certo? A programação em função de pedidos e de contratos. Então, se eu tenho o contrato com um cliente que está acordado, que mensalmente eu vou enviar X pedidos para eles, essa programação me ajuda pra caramba, certo? E softwares que eu possa trabalhar de forma a facilitar essa questão. Não vai dar para eu ser uma indústria e trabalhar com pedido na caneta. Não vai dar para eu ser uma indústria e eu trabalhar com uma planilha Excel. Então, o ideal é que quanto maior seja o negócio, e isso existe uma lógicazinha que acho que em outra oportunidade de cursos comigo eu posso mostrar para vocês, é exatamente a importância de mostrar que quanto maior é a empresa, mais máquinas ela tem, certo? E quanto menor é a empresa, mais humanos ela tem. Por quê? Porque ela não tem capital para investir em máquinas. Quer dizer que nas empresas grandes, nas indústrias, eu não tenho humanos? Não, não quer dizer isso, mas eu tenho poucos humanos e esses poucos são altamente qualificados.
Então, quando eu faço essa análise, eu entendo que se eu quero ser um programador de produção, eu preciso dominar isso daqui, certo? Se eu quero ser um bom programador de produção, melhor dizendo. Beleza? E isso vai me dar o respaldo de tomar decisões baseadas em dados, tá? Por quê? Porque eu não vou no achismo, eu não vou trabalhar com base no... hoje eu acordei, eu acho que essa semana a cor azul vai dar bom. Não é assim que a banda toca, certo? Uma indústria com alto poder aquisitivo, com custos altíssimos, não pode trabalhar na base de achismo, ela trabalha baseada em dados. Beleza? Posso prosseguir, galera? Beleza. Movimentação de materiais e de layouts. O que eu quero que vocês entendam? A primeira coisa é, quando a gente trabalha com um planejamento de produção alto, eu preciso fazer movimentos de materiais, mas é preciso considerar que essa movimentação ela precisa ser segura, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, para ela ser segura, eu tenho que entender o que o meu layout, como o meu layout, aliás, vai ser construído. Esse layout, para ser construído, galera, ele precisa trazer, primeira coisa, segurança, segunda coisa, praticidade, e o mais importante, ele precisa economizar espaço, certo? Por quê? Porque as indústrias não querem gastar com com o tamanho de infraestrutura para armazenamento. Então, eu preciso otimizar o máximo possível esse layout, de modo a deixá-lo, ainda que otimizado, seguro, certo? Então, pensando deve dar aula, né? A gente vai ter empilhadeiras, paleteiras, AGVs, etc. Gilson chegou. Agora chegou na minha área lá na Alpa. Hoje em dia eu sou paleteiro. Então pronto. A aula de hoje vai ser dada por Gilson. Eu estou saindo agora, vou para João Pessoa, para a praia. Que vontade, beleza. Prosseguindo, então. Endereçamento e organização de armazéns. Então, como é que vai funcionar a parte de endereçamento e organização dos armazéns? A gente vai perceber... Nossa, vou anotar aqui. Galera, só me corrija se eu estiver errada. Eu coloquei para vocês um vídeo mostrando a... Deixa eu pensar um pouquinho, tá? Eu coloquei para vocês um vídeo mostrando o armazém do Mercado Livre. Porto automatizado, eu lembro, mas coloquei, certo, e da Amazon. Amazon não, beleza. Deixa eu começar minhas anotações aqui. Gilson finalmente se manifestou no vídeo, brincadeira. Tem condição de eu não ter uma folha aqui? Ui, caiu alguma coisa. Vou anotar aqui no computador. Endereçamento. Gilson, quando você vai com a sua paleteira lá, Gilson motorista não, piloto da paleteira dele, como é que a gente vai, como é que você sabe para onde você tem que ir, Gilson? Porque existe um endereço. Gente, do mesmo jeito que a gente tem o nosso CEP nas nossas casas, então, na parte de armazéns, a gente vai ter endereços de prateleiras, certo? A gente vai ter realmente uma organização muito séria para que tudo seja muito otimizado. Gilson colocou aqui, tem um programador no setor e no layout tem os endereços. É isso aí. E os endereços são códigos, certo?
Assim como, por exemplo, para a gente vai ter o CEP, no caso do armazém, a gente vai ter códigos em que eles bipam, e aí automaticamente a gente vai perceber que Gilson segue para um endereço com a paleteira dele de forma muito mais objetiva. Ele não fica procurando. Sabe quando a gente está no supermercado procurando em que prateleira que fica a azeitona? Não, o Gilson, ele sai e ele vai bem retinho. Tem uma marcação no chão para onde o material tem que ir. Show! Leandro colocou. Só que no setor da gente não tem códigos nessa área. Ah, é? O seu setor é qual, Leandro? Uma marcação no chão. O mesmo do Gilson. Ah, é verdade. Vocês só são em horários diferentes. Beleza. É bom que quando o Gilson sai e deixa as coisas desorganizadas, o Leandro chega e vê, ou vice-versa, né? Muito bem. Prosseguindo, então. É o contrário, Gilson disse. Uhum. Bom, continuando. O custo e o tempo de produção, de novo, gente, a gente vai ver que a questão do custo é uma das coisas mais altas de uma empresa e que o tempo, por sua vez, é o recurso mais caro das empresas, certo? É assim que a gente vê grandes negócios, como a gente tem o próprio Mercado Livre, a própria Amazon, como referências, a Shopee, né, como referências de negócios que estão ganhando margens de mercado exatamente pelo tempo de entrega, tá? Então, a gente vai precisar pensar no custo e no tempo de movimentação, porque quanto mais rápido eu conseguir fazer essa movimentação com a paleteira, mais rápida a produção acontece, tá bom? Agora eu entendi, Leandro. Na verdade, galera, eles ainda não têm códigos nessa parte dos pallets, exatamente porque é no processo produtivo. Conferem? Pelo que eu fiquei me perguntando. O código fica na sala onde guardamos a tinta. Isso, beleza. É porque, em tese, eles estão no processo. Os códigos vão estar na parte de produtos acabados, beleza? E aí, prosseguindo, a gente vai ter movimentação de materiais e ainda na parte de movimentação de materiais e de layouts, a parte da segurança, que é uma coisa que eu já falei bastante, e a ergonomia no ambiente produtivo. Não deve ser fácil a gente passar o dia inteiro manuseando paleteira. É um trabalho que você fica sentado, né? Parece aqueles carrinhos de golfe, só que bem maiores. Ah, tá em pé? Ótimo, então. Deixa ele em pé 12 horas. Pior ainda, né? Porque daí cansa muito mais. Mas, por exemplo, eu sinto muito também aqui na parte da gente ficar muito tempo sentado. Então, dói lombar. Então, a parte da ergonomia vai envolver exatamente a parte da saúde e, obviamente, para trabalhar em pé ou sentado, a gente vai precisar da parte da segurança. Até porque, numa paleteira, por exemplo, imaginem que Deus o livre, caia um pallet cheio de caixa de sandália, a parte da segurança vai ser imprescindível, inclusive porque isso vai despertar questão de segurança do trabalho, movimento de segurança do trabalho, e isso é tudo que uma empresa não quer, certo? Leandro colocou, a da gente é diferenciada. Ai, como é exibido. Vocês têm que fazer vídeos para trazer, entendeu? E mostrar que a professora entende do que está falando. Esses meninos são Ah, pode filmar? Não, é verdade. Pode não, verdade, verdade. É claro, né? Não vai mostrar para a concorrência como a paleteira deles é diferenciada. Muito bem. Ai, meu Deus, direito de imagem. Esses meninos são demais. Vamos prosseguir, galera. Ainda dentro de manutenção, a continuidade operacional, a gente vai falar sobre os tipos de manutenção. Então, a gente vai ter a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. De novo, vou trazer o exemplo de carro, né? A gente não espera para fazer manutenção só quando quebra. A gente primeiro, o ideal, né? A gente sabe que existe uma questão aí, mas o ideal é que a gente faça uma manutenção preventiva, que a gente faça uma manutenção reduzindo a possibilidade de quebrar.
Quando eu tenho uma máquina muito cara, como deve existir na Alpargatas, como deve existir em outras empresas daqui, em outras indústrias, a gente precisa trabalhar com a parte de manutenção preventiva. E essa manutenção preventiva, ela vai nos trazer a uma produção vai nos levar a uma produção muito mais eficiente. Vocês têm lá também, Gilson e Leandro, a parte da manutenção preventiva? Gilson colocou que tem sim. Beleza, então. Certo? Inspeção, Elson colocou, perfeito. Certo? Eu nem vou me estender nos outros tipos de manutenção, porque uma empresa que se preste e que se organize, ela precisa muito ter a manutenção preventiva. Principalmente, galera, porque é muito mais barato para uma indústria trabalhar com a parte de manutenção preventiva do que pausar uma produção para consertar uma máquina que quebrou no meio da produção. Certo? Programação da manutenção e o impacto no ritmo da produção, acabei de falar, não vou também me demorar. A liberação de máquinas e o controle de paradas. Então, esse controle de paradas, eu vou precisar pensar, eu tenho 3 máquinas, eu vou pausar a máquina 3 e fazer, eu vou pausar a máquina 3 e fazer manutenção, enquanto isso a 1 e a 2 vão estar produzindo, ou eu vou pausar a 1 e assim sucessivamente. E assim eu faço o rodízio dessa organização para fazer essa manutenção preventiva, certo? Eu nunca fui lá, Gilson, nunca fui, mas gostaria. Eu acho que eu ficaria assim, embasbacada. Eu adoro, acho super genial, mas nunca fui lá, realmente. E, por último, e não menos importante, a gente vai ter a relação entre a parte da manutenção e da qualidade. Quanto mais eu valorizo a parte da manutenção, mais eu cuido da qualidade dos produtos que eu entrego. Por quê? Porque eu não preciso esperar uma máquina quebrar. Gente, quando uma máquina quebra, eu vou ter problemas como a produção saindo errado. Então, não é só o custo. Vamos supor, se eu tenho uma sandália que o furo dela é aqui, se a máquina está quebrada, o furo dela sai aqui. E, consequentemente, eu vou ter a perda dessa matéria-prima. Aí eu também vou ter o desperdício de tempo dos meus funcionários. Eu também vou ter o retrabalho de fazer tudo. Eu vou ter atraso de entrega para o meu cliente. Então, entende que o custo de ter uma máquina sem manutenção, ele é infinitamente maior do que se eu pausar a produção no sábado. Enfim, eu sei que a Alpargatas não para, são 7 dias por semana, mas é muito, muito mais barato a gente cuidar da parte preventiva do que da corretiva, certo? Então, pelo amor de Deus, está numa empresa, cuida da parte preventiva, tá? Só para a gente ter uma noção, é basicamente a mesma coisa da nossa saúde, tá? Minha mãe é mais idosinha, né? E aí, uma das coisas, tudo ela acha caro, vamos supor, ela tem que comer, deixa eu pensar aqui, uma coisa que ela não comia e ela acha caro. Estou pensando assim nesses negócios. Semente de abóbora, semente de girimum, é a mesma coisa, semente de girimum. Aí ela diz assim, essas coisas são muito caras, é mais barato do que um transplante do que um transplante, mulher. Compra bem baratinho, ó, parcelada ainda, dá tudo certo. Por quê? Porque, galera, é muito, muito mais caro a gente estar sem saúde numa fila de um hospital esperando um transplante ou indo para como é que faz de coração? Um ponto de safena, porque não fez uma caminhada de 30 minutos no dia. Outra coisa que ela também tem uma certa limitação, né? Fazer exercício é muito difícil. É mais barato e fácil do que a gente fazer um ponto de safena. Eu amo o humor da professora, sem explicação. Mas não é verdade?
Gente, se a gente pensar, a gente toma mais água porque é um transplante de rim. Eu preciso de ter alguém que doe um rim e que ainda por cima seja compatível. É muito melhor eu tomar os 2 litros d'água. Vocês já tomaram água hoje? Uma pausa aí para tomar, certo? Então, a relação entre a manutenção, a qualidade e o impacto no ritmo da produção é muito séria, certo? Deu para entender até aí, galera? Outro ponto que a gente vai falar é sobre a qualidade e a melhoria contínua. Por quê? Porque o conceito de qualidade e de produtividade, eu vou falar sobre cada um, certo? O que é qualidade? Quando a gente pensa, eu tomo uma água de qualidade. A Alpargatas produz, Sandra, também virou um curso de propaganda da Alpargatas agora, também não precisa disso tudo, né? Eu tô com uma maquiagem de qualidade. Eu tenho um computador de qualidade. O que seria essa qualidade? O que é que vocês entendem por qualidade? Bora lá. Podem abrir o microfone para ser mais rápido, que vocês estão demorando muito para escrever. Não gosto, não. Bora, 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 bora. Thaís, minha área, qualidade. Com vocês, Thaís. Bora, Thaís. Mais ligeiro que rapidamente. O que é qualidade, galera? Pelo amor de Deus, essa aula vai para o YouTube. Vão dizer, menina, esse povo demorou esse tempo todo para dizer o que é qualidade. Rebeca, é uma coisa boa. Água é uma coisa boa, Rebeca. Não, eu quero mais. Quero mais. Bora lá. Chocolate é uma coisa boa, Rebeca. O brigadeiro que. Quem é que vai mandar? É Rebeca ou é Rafaela? É uma coisa boa. Deixa eu botar aqui, peraí, que alguém mandou. É uma coisa que, tipo, satisfaz o cliente, igual ele falou aí. Leandro colocou, qualidade é o que eu entendo, é a satisfação do cliente em ter algo que ele desejou. Vamos amadurecer isso daí, Leandro. Porque vamos lá, certo? Leandro queria um carro. O carro de Leandro, o Leandro viu o primeiro carro que ele viu e que o orçamento dele pôde, ele foi lá e comprou. Isso é qualidade? Não. Como é que Leandro vai descobrir se esse carro tem qualidade ou não? Bora, peguei vocês. Vamos, gente! Porque o produto é íntegro. Boa, Rafaela. O que faz um produto ser íntegro? Elson levantou a mão. Vai com tudo, Elson. Com vocês, Elson. No caso, seria um conjunto de regras, padrões que tem que ser seguidos para garantir que o produto tenha consistência, resistência adequada. Boa, boa, Elson. Parabéns. Isso aí. Gente, não basta ter o carro. Eu preciso que esse carro ande, seja econômico, que ele seja confortável. Eu preciso que ele tenha uma boa durabilidade. E é o conjunto desses fatores que é denominado de qualidade. A Isa está dando o show dela aqui, eu vou ter que parar para dar o palco, né? Deixa eu ver aqui, ó. Qualidade é a garantia que o produto e serviço está sendo prestado dentro dos parâmetros e expectativas estabelecidos e desejados pela empresa ou fornecedor. Quando a gente vê a Alpargata, as Havaianas, por exemplo, sendo divulgada por grandes nomes do mercado, a gente cria uma alta expectativa da qualidade desse produto. Se eu compro esse produto e ele, no primeiro dia, se degrada, eu chego à conclusão de que ele não tem qualidade. Por quê? Porque ele não tem durabilidade, certo? Atendendo à necessidade do cliente final. A necessidade do cliente final é ter uma sandália que tem durabilidade, tem conforto, mas, ao mesmo tempo, está dentro da moda,
certo? Então, envolve essa série de fatores. Ô, Gilson, tu podia mandar umas 3 sandálias para mim, porque eu estou divulgando demais, né? Certo? Com excelência. 38, viu, Gilson, o número? É 37, mas eu gosto do conforto. Beleza. Após é grave. É grave o quê? Não entendi. Leandro tem uns códigos que eu demoro para entender. Certo? Deu para entender, então, o que é qualidade? Um outro ponto que eu gosto de pensar sobre a qualidade, galera, é que ela não se limita a um produto, certo? Ela não se limita, de fato, a o produto ter qualidade ou não. Envolve tudo isso que a gente falou, mas ela também se estende para o pós-venda. Então, quando eu compro um mouse, vou mudar um pouquinho o nicho, quando eu compro um mouse que teve durabilidade, que não desbotou, que, enfim, caiu várias vezes, mas se manteve íntegro, etc. e tal. Mas se eventualmente ele não atendeu a todas essas expectativas e eu solicitei um atendimento da empresa, eu fui bem atendido, isso envolve a qualidade. Se eu não fui bem atendido, isso também envolve a qualidade. Muitas vezes, se a gente abrir um Reclame Aqui da Vida, que é um site, não sei se vocês conhecem, o Reclame Aqui, tudo que eu vou comprar online, eu dou uma olhada no Reclame Aqui. E aí eu sempre vejo quais são as reclamações que tem ali. Porque muitas vezes o produto é bom, etc. e tal, mas se eu precisar de um pós, eu já não posso contar com esse produto. Com essa empresa, melhor dizendo. Então, a qualidade ela vai um pouco para além do que é o produto em si, certo? Thaisa colocou aqui também que na prestação de serviço vai envolver o atendimento pré e pós-venda, tudo envolve qualidade. É isso aí. Então, o site, se vai ter um site que é de fácil acesso, que carrega fácil, que não trava na hora que eu passo meu cartão, isso me deixa inseguro. Então, a gente vai ver que a qualidade é o conjunto, certo? E trabalhando com marketing, acho que eu já comentei com vocês que eu tenho uma agência, uma das coisas que a gente mais vê são pequenos empresários querendo fazer tráfego pago, porém, essa parte da qualidade, ela está muito aquém. E aí, qual é o problema? Minha orientação é sempre não faça tráfego pago. Porque se você fizer tráfego pago, você vai só se queimar. Então, evite fazer o tráfego pago se a sua empresa ainda não está devidamente organizada, certo? Por isso, o pré e o pós-venda é extremamente importante. Perfeito. Gilson colocou, não torar a forquilha, correia, já é uma boa qualidade, com certeza. Não tem nada pior do que a gente ter que botar o prego na sandália, né, Gilson? É tão ruim, certo? Prosseguindo, a gente vai ver aí, vocês adoram essas piadas, né? É o fim da picada, é verdade. Mas quem nunca? Quem nunca? Sandália novinha, aí você não vai jogar a sandália. Que uma das coisas mais geniais que eu já vi foi, começaram a vender só a tiara dali como é que é o nome? Forquilha, né? Aí eu, gente, alguém solucionou esse problema. Um beijo para o criador dessa demanda, dessa oferta, né? Porque demanda tinha muita. O fim da picada, sim. Derreter para não sair. É isso, gente. Gênio. Gilson colocou, é verdade. Deixa eu prosseguir, galera. Ferramenta da qualidade aplicada, a gente vai ter os 5 S's, o PDC, eu amo explicar isso daqui, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de Pareto e outros, certo? São ferramentas da qualidade imprescindíveis para que a gente tenha uma melhoria contínua. Aqui eu gosto muito de separar os homens dos meninos quando eu falo sobre melhoria contínua, porque só e somente só homens de verdade, e quando eu falo isso eu quero dizer gente grande, adulto, entende que exige processo de melhoria contínua, certo? Então, toda empresa exige um processo de melhoria contínua. Não existe
empresa perfeita, desde Elon Musk até Nestlé, passando por Alpargatas, tem que ter uma melhoria permanente. Então, a empresa onde eu trabalho não é bom tal coisa, nenhuma empresa é perfeita. Então, o que é que precisa? Que a gente esteja disposto a fazer esse processo de melhoria contínua e trabalhar essas ferramentas da qualidade, certo? Eu vou pedir cursos online para vocês disso daqui. Outra coisa é o controle de não conformidade, então a gente vai entender onde que as coisas não estão nos conformes e como fazer essas melhorias acontecerem, e os indicadores de desempenho para que a gente tenha melhoria contínua, certo? Rebeca colocou, juro, deixa a ponta achatada. Fica até melhor para não ter perigo de torar. Sem condições, eu vou prosseguir, porque ainda estão lá na sandália com o prego. A inteligência artificial e as tecnologias no PCP. Galera, primeira coisa é como que a IA pode otimizar o planejamento produtivo. Por isso, eu pedi para vocês anteriormente cursos vinculados a essas ferramentas, certo? Eu coloquei o link de quê? Da IA, né? De programador. Programador coloquei, certo? Mas eu não coloquei os das ferramentas da qualidade, não é isso? Eu não gosto, não. Eu gosto que os meus alunos tenham competência. E eu vou falar um pouquinho, não deixa eu esquecer, Thaís. Você me lembra que eu tenho que falar sobre isso antes da aula? Já tem no curso de programador, verdade. Onde eles estão querendo não fazer um curso. Eu vou avaliar e eu respondo depois. Já fiz, beleza. Outra coisa, ferramentas digitais, como o Power BI, como o ChatGPT e outros sistemas automatizados. Então, quanto mais familiaridade vocês tiverem com essas ferramentas, melhor, certo? A tomada de decisão assistida por IA é uma coisa que vem crescendo muito e a gente tem tido cada vez mais. Hoje mesmo eu vou fazer uma viagem hoje que passa por Santa Luzia, e aí hoje eu recebi uma mensagem, né, dizendo que eu tenho que desviar para não sei de onde e tal, não sei o quê, porque houve um acidente, né? E aí eu mandei para minha irmã, que vai comigo, e aí eu falei, não, eu vou pedir para o chat criar um novo roteiro e tal. E aí quando eu pedi para o chat criar o roteiro, basicamente veio a mesma mensagem que eu já tinha recebido. Aí eu, então a mensagem já veio do chat. Então a mensagem já veio do chat. Essa tomada de decisão assistida pela IA vem daí, porque a gente vai ver que as inteligências artificiais elas estão para muito além de apenas perguntas banais, certo? Ela vem também no sentido de nos auxiliar nesse processo de tomada de decisão. E aí é óbvio que a gente vai falar sobre ética e responsabilidade no uso da tecnologia, porque ela, de novo, é um auxílio para a gente, mas ela não toma a decisão por nós. Ela não pode, não deve mandar na gente. Ela tem toda a possibilidade de nos orientar, mas a gente tem que ter o senso crítico. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de nós, enquanto programador de produção, enquanto humanos, profissionais, a gente ter a competência técnica, o discernimento de olhar o que a IA fez e pensar, faz sentido, não faz, dá para melhorar aqui, quero que você corrija isso aqui. Ontem mesmo eu estava pedindo para ele fazer umas folhas de pagamento fictícias para eu trabalhar com os alunos, e aí ele fez o cálculo com 22 dias. Aí eu falei, não, cálculos trabalhistas são feitos com base em 30 dias de trabalho. Se você não tiver esse conhecimento, o chat erra. E uma das coisas que eu mais ouço dos alunos é que eu pedi para o chat fazer e aí ele fez isso. Mas é você quem tem que ter a capacidade. O chat, ele faz com base no que ele tem da internet. Mas a gente é quem tem que ter o conhecimento, certo? E é óbvio que eu estou falando do chat, mas isso vale para todas as IAs, certo? Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Beleza. Sustentabilidade e logística verde. O que a gente vai precisar entender, galera?
Hoje a gente vai ter muita logística reversa, isso geralmente vai abranger um custo para a empresa, para a indústria, e é preciso, de novo, a gente ficar muito atento com isso. E o reaproveitamento de materiais. Então, a gente tem hoje indústrias ganhando espaço de mercado e vendendo como uma espécie de business, uma fatia que você começa realmente a ganhar, trabalhando com matérias que são de responsabilidade ambiental e que trazem para a gente esse cenário de... A gente teve uma prova muito grande aqui no Senai e ela é nacional. E aí, dentro da... A proposta era fazer hastes de óculos com material de bambu. Então, a gente vai ver que as empresas estão procurando cada vez mais essa pegada ecológica, certo? E, de novo, entendendo que isso é uma fatia de mercado que só tem a ganhar, certo? De todos os lados. Agora, é claro que, de novo, para isso, existe um custo aí que a gente vai precisar pensar, certo? Com isso, a gente vai pensar na redução de desperdícios e otimização de recursos. Aqui eu vou fazer um parêntese para fazer uma coisa que eu ainda não fiz hoje, que é falar da Alpargatas. E falar sobre falar sobre um pneu que foi desenvolvido pelos alunos aqui, com resíduos de sandálias. É um pneu que não fura, muito provavelmente vocês vão ver, ou já viram. E ele é feito todo, então ele não tem câmera de ar, e ele foi um projeto dos nossos alunos aqui do Senai, feito com resíduos de sandália. Aqui nós temos uma amostra dele, temos em alguns carros pequenos, né, carroça e tal daqui, mas outro dia eu estava na casa da sogra da minha irmã, tinha uma carroça lá com aquele pneu, e eu brinquei e falei, esse pneu aí, ó, veio lá do Senai. A proposta foi criada aqui, num dos nossos desafios de inovação, e um empresário patenteou, né, e, enfim, produz isso daí com os resíduos de sandália, certo? Então, a gente vai ver que isso otimiza recurso, evita desperdícios, e a gente tem grandes ideias com base nisso daí, tá? Depois a gente também vai falar sobre a sustentabilidade de logística, trazendo a ideia de produção mais limpa, que basicamente vem desse exemplo que eu dei para vocês, e a responsabilidade ambiental. E, de novo, gente, é claro que é um grande negócio, mas as empresas também têm se aproveitado, entre muitas aspas, desse negócio de responsabilidade ambiental para realmente ganhar uma fatia de mercado, certo? Então, hoje as pessoas estão cada vez mais conscientes, inclusive algumas pessoas deixam de consumir produtos de empresas que prejudicam o meio ambiente, certo? Leandro colocou, ele é com resíduos que sobra no processo aqui, pois nosso processo é 95% reaproveitado, para não descartar no meio ambiente, 5% vira combustível de fábrica, na fábrica de cimento em João Pessoa. Esse garoto é o garoto propaganda da Alpa. Deixe ele. É isso aí, beleza? Podemos prosseguir? Ai, meu Deus, o tempo vai acabar. Hoje a gente vai ver como é que isso se integra, galera. A aplicação prática de todos os conceitos aprendidos, a construção de uma planilha completa de programação de produção. Muita atenção aí, hein? Eu vou querer, sim, que a gente trabalhe com planilhas e que a gente faça essa análise de como a gente pode programar determinadas produções, certo? A ideia é que a gente trabalhe com a elaboração de um projeto que defenda os resultados que você plataforma de forma mais completa, beleza? Todo projeto integrador, ele precisa trazer imaginem, integração, que loucura. Autoavaliação e reflexão sobre o processo de aprendizagem, certo? Por quê? Esse processo de aprendizagem vai fazer com que a gente abranja todos esses conhecimentos. Então, o projeto vai trazer a aplicação prática daquilo que tem sido falado aqui. A gente vai construir essa planilha e a gente vai elaborar um relatório explicativo
que defenda o que essa planilha resultou, no que ela resultou, beleza? Eu agora fiquei pensando, o legal de trabalhar com a empresa fictícia Doçuras da Paraíba é que tira vocês do conforto de... pensa muito sobre alpargatas, né? Como tem muita gente de alpargatas aqui, da alpargatas, falar sobre doce já... Opa! E também tem uma outra questão, né? Tem muitos homens, então, geralmente vocês não pensam sobre a questão da cozinha. E aí, trazer a Doçuras da Paraíba também dá essa chacoalhada, certo? A gente vai fazer esse projeto integrador, tá, galera? Mas eu vou explicar bem direitinho posteriormente. Cadê meu mouse que parou de funcionar? Não tem qualidade. Prosseguindo. Oxe. Prosseguindo. Eu vou querer que vocês trabalhem em equipe e que tenham uma comunicação assertiva, certo? Vocês irão fazer a organização e ter disciplina nesse estudo, porque a gente vai apresentar esse trabalho na próxima aula, na próxima web aula, tá? Eu vou explicar. Thaís já em choque. Vocês vão tirar de letra, galera. Fiquem tranquilos. Eu quero que vocês exercitem a autonomia, a gestão do tempo de vocês e que falem também, tenham a ideia da importância do aprendizado contínuo, certo? Não, pode ficar tranquilo, Gilson. Quem vai escolher os grupos sou eu. Senão vai ficar, ó, os amiguinhos aí, ó, os amiguinhos. Não é assim não, meu filho. Não é assim não que a banda toca, viu? Beleza, posso ter certeza de que vocês irão trabalhar as competências sociais e profissionais de vocês, Gilson? Conte-me. Ótimo, adoro. Certo? Galera, vou pausar aqui. Vou colocar essa atividade bem direitinho lá no Moodle, só que tem um probleminha, tá? Eu queria muito ter conseguido mostrar para vocês esse conteúdo daqui, que é o conteúdo de nível de estoque, tá? E aí, qual é o problema? Não consegui, temos aí alguns minutos, mas os meus slides, eles são relativamente práticos, assim. Vocês acham que se eu compartilhar os slides rola? Ou vocês querem que eu tente gravar uma aula? Por favor, não queiram, não? Acho que eu não consigo. Essa é a verdade. Só não põe para ser entregue na mesma semana, por favor. Oxe, é para mandar amanhã, Thaís. Foi Thaís? Rebeca. Rebeca, dá para mandar amanhã, tranquilo. Vocês fazem hoje. Gilson disse que já não vai sair para fazer nada, porque... Rebeca, eu trabalho em grupo. Brincadeirinha, Rebeca. Toma um copo d'água aí, Rebeca. Gilson, queremos o vídeo da aula, né? Vou pegar vocês dois, viu? Lá fora. Não, os slides eu coloco hoje sim, certo? O trabalho vai ser para a próxima web, tá bom? Professora Santo Deus, os slides dá para estudar. Beleza. Ó, aqui eu vou ter, gente, nos slides, como que vocês vão exercitar e aprender a calcular o estoque mínimo. O que é um estoque mínimo? O que é o estoque máximo? O que é um estoque de segurança? Para que serve? E vocês, eu quero que vocês apresentem isso no trabalho, tá? Eu vou explicar tudo bem direitinho, mas a parte do que é cada um dos estoques, para que eles servem, eu quero que vocês deem uma olhada no meu material, bem? Posso confiar que vocês vão olhar? Me digam aí. Misericórdia. Deixa eu pegar aqui a lista de presença também, que hoje eu estou lembrada. Enquanto vocês me respondem.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, peraí. Isso aí, Leandro, professor Santo Deus. Os slides dá para estudar. Leandro colocou. Rebeca, o trabalho é para ser entregue em slide também? Pode fazer em slide. E aí pode ser apresentado aqui. Vocês vão abrir do mesmo jeito que eu abro aqui, vocês abrem para apresentar, tá certo? Professor, uma dúvida aleatória. Qual a previsão de conclusão desse curso? Eu não tenho a menor ideia, Thaís. Honestamente, são muitas turmas na minha cabeça. Mas aí vocês podem falar com o apoio. Eles estão no grupo. Vocês vão lá no grupo, procurem apoio, e aí vocês conseguem essas informações, tá certo? Não vou me comprometer de mandar, não, porque tá corrido mesmo. Beleza? Gente, preencham a lista de presença. Depois vão ficar com falta, viu? Não digo nada. E aí, o que é que eu quero que vocês me digam? Como é que foi essa aula para vocês? Comentem aqui. Ricardo, você chegou, Ricardo. Me dê um oi aí. Rebeca, link está inválido. O quê? Aqui abriu normal, Rebeca. Ricardo, oi, professora. Ia falar isso agora, o link está inválido. Oxente. Foi divertido de muito aprendizado, Leandro. Alguém conseguiu preencher a lista? Aqui para mim abriu normal. Foi divertido, muito aprendizado. Elson preencheu a lista, galera. Oi, Ricardo, chegou agora e vai preencher. Foi, eu percebi, Rebeca. É que fica inválido. Você aperta no primeiro link, aí pega. Leandro tem até um bizu. Alguém falou comigo no primeiro, criar um grupinho. Eu vou fazer a separação dos grupos. Viu, Lucas? Me dê um oi aí também. E aí, depois que eu fizer a separação, na mesma parte que eu coloco, galera, Oi, oi. Oi, olha, Lucas, vocês estavam dizendo que Lucas era só um corpo presente, um arroba? Eu sabia que ele não era, gente. Vocês são linguaram demais, homem. Vai ter trabalho em grupo, Ricardo, só não vale chegar no final e assistir. Thaís também não perde, gente. Ela não perde a oportunidade. Meninos, vocês são babados, viu? Essa é a melhor parte, Leandro. Gente, como é que foi a aula? Digam aí para mim. Só podia ser de queimadas. Me digam aí, gostaram? Ficou alguma dúvida? Não estou conseguindo assinar. Rebeca? O que é que eu faço com você, mulher? Ó, 6 pessoas assinaram já. Deixa eu ver aqui se eu mando outro link, Rebeca. Peraí. Copia o link e cola em outro navegador para ver se é muito bom. Mandei aí de novo, tá? Vou voltar aqui para ler. Gilson, aula boa demais. Obrigada, Gilson, Rebeca, meu Deus. Thaís, suas aulas são ótimas, prof. Obrigada, Rebeca. Ora, Thaís. Ricardo, eu também não, é sério. Oxe, tá. Tentem agora com esse novo link e coloquem em outro navegador. Leandro, o problema só vai ser quando acabar. Como assim? Por quê, Leandro? Rafaela, maravilhosa, prof. A senhora é espontânea, torna a aula mais divertida. Obrigada, Rafa. Leandro. O problema vai ser. Mas aí tem uma solução. Se inscreve em outro curso aqui comigo, viu? E aí eu quero. Já pensou outro curso com vocês, tudo junto? Só Jesus na causa. Thaís, copia o link, tá? Já foi. Leandro, teremos que fazer outro curso para a senhora ser nossa professora. Eu vou amar.
Também quero, Gilson colocou. Eu vou amar, viu? Pois um beijo grande. Terminem aí de assinar. Tem 10 pessoas aqui. Rebeca conseguiu e Ricardo conseguiu. Só um pouquinho, não sai ninguém. Se tem 10 pessoas e 9, tirando eu, né? Ficam 9. Deixa eu conferir quantas pessoas assinaram a lista. Peraí. 8, tá faltando um. Ai, meu Deus do céu, como vocês dão trabalho. Quem que não assinou? Ó, vou dizer o nome de quem assinou. Tá aqui, Rafaela, Rayane, Leandro, Elson, Gilson, Thaís, Rebeca, Ricardo. Quem que não assinou? Lucas. Cadê esse menino? Abriu o microfone para dizer um oi e pronto. Lucas, vai ficar com falta, viu? Não tá indo, prof. Acessa o outro link, Lucas, e coloca no outro navegador. Menina, olha, pode me chamar de manhã. Vocês botam o meu nome nas orações de vocês, viu? São as figuras. Vou aproveitando para mandar os slides aqui. Podia já ter liberado vocês, mas Lucas não assina. Eu culpo o Lucas. Vou pausar a gravação só para não ficar extensa.